lá no livro Evangelho de segundo Marcos, no capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 34. Queria agradecer aqui o Ed Carlos, que está nos visitando hoje. Cadê o Ed Carlos? O Ed Carlos está lá. Deus abençoe sua vida. Amém? Você sempre é bem-vindo a essa casa. Que Deus abençoe você. Sinta na liberdade do Espírito. Amém? Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, no verso 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, convocando a multidão e os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adiantaria uma pessoa em troca de sua alma? Verso 37. Que adiantaria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Tem palavras para podermos expressar a nossa gratidão, só o fato de nós podermos sentir a Tua presença. Quantas pessoas que estão aqui dentro desse texto perderam a sua vida, ganharam o mundo, mas não sentem mais a Sua presença. Quantas pessoas que hoje se encontram à busca de algo que um dia desfrutavam e mais perderam. Obrigado, porque o Senhor a cada dia confirma a sua obra, o Senhor confirma a Tua presença neste lugar, nas nossas vidas. Toda a honra, toda a glória, Senhor, é e sempre será para Ti, Deus. Por isso eu peço que o Senhor nos conduza aqui nessa noite, dentro desse texto, de uma forma que nós possamos, cada um de nós, sairmos daqui edificados, sairmos daqui talvez confrontados com a Tua palavra, até mesmo com os nossos comportamentos, porque nós entendemos que estamos num processo de conversão na nossa vida, mas fale o nosso coração, Deus. Não deixe-nos sair daqui se antes venhamos ouvir e entender a Sua voz. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar em nosso coração, poder fazer esta obra linda, assim como o Senhor fez nos Seus discípulos, possa fazer em nós também, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é coragem, tome a sua cruz. Coragem, tome a sua cruz. Quando nós lemos aqui no Evangelho segundo Marcos, que Jesus ele convoca essa multidão, né? E diz que junto com essa multidão os discípulos também estavam ali presentes. E Jesus ele começa aqui dizendo assim para eles, no verso 34, na parte B, ele diz assim: se alguém quer vir após mim,
Então já começa um texto aqui, Jesus permitindo que as pessoas fizessem uma escolha. Ninguém era obrigado a estar com ele, a participar, a ser o discípulo dele. Não, ninguém era obrigado. Como ele via a multidão, então ele deixou cada um na sua liberdade de fazer sua escolha. E quando eu olho nesse texto, vendo Jesus permitindo realmente que façamos essa escolha, que as pessoas fizessem as suas escolhas, eu me lembro volto lá em Gênesis. Eu me lembro quando, lá em Gênesis capítulo 2, no verso 15 e 17, ele fala assim, olha só, Deus criou tudo, né, para o homem, deixou tudo, vamos dizer assim, tudo em ordem, para nada ter falta. E diz assim no texto, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou, ele deixou uma ordem, ele falou assim, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então vocês podem comer toda a árvore que tem no meio do jardim, menos essa. Uma forma bem simples. Embora ele deixou uma ordem, mas ele também deixou que o homem fizesse e a mulher fizesse a escolha. E nós podemos dizer que naquele tempo o homem tinha um livre-arbítrio. Era algo pleno. Porque não tinha interferência do mal. Ele tinha uma escolha. A partir da escolha dele, que teria suas consequências. E aqui um texto diz assim, aqui a capacidade que Deus deu ao homem recém-criado de tomar decisões sem qualquer tipo de influência, sendo este homem, portanto, totalmente responsável pelas suas decisões e pelas consequências oriundas delas. Em toda a história, apenas 2 homens gozaram desse tipo de livre-arbítrio, Adão e Jesus. Daí as importantes consequências de suas decisões em toda a existência humana. Escolhas. O homem tinha livre, por quê? Não existia o mal ainda. Mas, quando nós olhamos que o homem ali, ele faz a sua escolha, e a sua escolha era, vamos dizer, contrário àquilo que Deus gostaria que ele fizesse, isso acabou trazendo o quê? Consequências. E por causa de Adão, todos nós também somos pecadores. Temos consequência. Escolhas. Guarde bem isso. Para toda a tua vida, escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, quando você for escolher algo, olhe lá na frente as consequências. Pense sobre isso. Bom, enfim, o homem, ele pecou contra Deus, e ele perdeu o livre arbítrio, e ele tornou-se escravo do pecado. Agora, olha só, mais uma situação que nós vemos, assim como Adão, nós vemos também o que? Da sua geração, Caim. Abel, seu irmão Abel, né? Tinha Caim. E Abel vai e faz uma oferta para Deus, e Deus recebe a oferta. Caim não fez uma oferta adequada, da forma que Deus queria. E no capítulo 4, verso 5, 7 diz assim, mas rejeitou Caim a sua oferta, Caim ficou furioso e fechou a cara. Ficou com raiva, né? Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é correto, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Caim, está aí o pecado. Escolhe. Está aí, ó. Onde estava o pecado? Fora? Não, já estava dentro dele. O desejo dele, da ira, a raiva estava dentro dele.
que ele estava tentando, então o mal estava dentro dele, que o Senhor Deus falou assim, ó, agora cabe a você dominar isso. Vocês abaixam um pouquinho para mim parece que está meio alto. E o que aconteceu? Caim não ouviu a Deus. Foi lá e matou seu irmão. Teve consequências? Teve consequências. Bom, continuando. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim em Romanos 7,18: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. O apóstolo Paulo já está identificando dentro dele que não tem algo bom, e que então ele precisa fazer uma escolha. Embora ele queira fazer algo bom, muitas vezes ele tinha uma guerra, mas porque eles estavam querendo praticar mal. Então ele abriu uma guerra dentro dele. Ainda no capítulo 7, no verso 24, 25, diz assim, olha só o texto que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele tinha o entendimento sobre a vida dele, o mal que estava dentro dele, e que esse mal queria vir para fora. Então ele tinha que fazer uma escolha entre o mal e entre aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando nós vamos aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 16, você quebra aí que está rápido. Capítulo 1, verso 16. Jesus chama 4 pecadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo. É uma ordem? Não. Ele convidou: venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens, algumas traduções, pescador de gente. Então Jesus ali já estava direcionando para ele o seguinte: olha, vem comigo, eu vou ensinar vocês como cuidar de gente, como cuidar de pessoas. O que aconteceu? Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Eles fizeram uma escolha de seguir a Jesus. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Verso 20: e logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vocês perceberam? Primeiro, que Jesus ele permite que as pessoas façam as suas escolhas. Ninguém é obrigado a entregar a vida para Jesus, ninguém é obrigado a fazer nada, não. Você que escolhe. Deus tocou no seu coração, e se você quer estar nessa caminhada, você quer servir, peraí, calma. Primeira coisa, você tem que aceitar. É uma escolha sua. Só que quando nós vamos para a segunda parte, nesse texto, voltando lá ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, ainda no verso 34, na parte C, posso dizer assim: se você quer vir, agora tem uma exigência. E é aqui que a situação começa a ficar mais séria. Jesus diz assim: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você quer? Quero. Então peraí, tem uma exigência, você tem que negar a você mesmo.
Vamos aqui, quer negar a si mesmo? Vamos lá, dentro da palavra é mais fácil de você entender. Evangelho de segundo Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 25. Diz nos textos assim: há condições para ser seguidor ou discípulo de Jesus. Verso 25 diz assim, de Lucas, Evangelho segundo Lucas: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está falando que você tem que abandonar, que você tem que odiar. Não, ele está falando assim: olha, se o seu amor não for primeiro para mim, você não consegue ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Verso 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Olha só. E ele continua: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É como dizer assim: olha, você não pode ser precipitado. Pare e pense, porque tem exigências. Você quer? Tem renúncia. Tem renúncia de você mesmo, até a sua própria vida, para que você possa realmente ser um discípulo, para que você possa realmente estar ali servindo ao Senhor e ser moldado por Deus, e você ser tratado por Deus. Tem uma parte, tem uma exigência. E ele coloca ainda no texto, verso 28, pois qual de vocês que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Me desculpe, eu não sei aonde encontraram tanta facilidade para ser discípulo do Senhor. Porque a gente anda gemendo, gente. Eu falo que eu ando gemendo. Quando eu olho para a palavra, eu falo assim: Deus, me ajuda. Me ajuda. Tem hora que eu falo assim: Senhor, me socorre. Tem hora que eu não falo mais nada, eu começo só a chorar, eu só começo a chorar. Mas não é de ver os outros, de ver a minha vida, E o quanto eu preciso me entregar, o quanto eu preciso renunciar ainda o meu eu, o meu ego, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Peraí, mas o que Deus pensa a respeito disso? A igreja não pensa mais sobre isso, as pessoas não pensam mais sobre isso. As pessoas estão pensando nelas, por isso que o mundo está ficando um caos. As pessoas estão indo para um ambiente de igreja, onde está falando da palavra do Senhor, estão pensando em conquistar coisas desta terra, sendo que o Senhor fala para você abrir mão. As pessoas estão desprezando o que é verdadeiro, o que é real, que é Cristo. As pessoas estão deixando de ir a um lugar buscar a Deus. E no lugar onde se busca a Deus, elas estão buscando os negócios, prosperar nessa terra. Estão se tornando pessoas frágeis. E por onde nós vemos que vários escândalos acabam acontecendo. E cada vez mais o ser humano está sofrendo. E cada vez mais a família está sofrendo.
porque os corações estão completamente tomados pelas coisas desta vida. E falando sobre negar-se a si mesmo, essa exigência, vamos continuar um pouquinho aqui. Quem viu falar aqui sobre lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, o diácono Estevão? Eu creio que a maioria aqui já ouviram falar. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos na igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência das viúvas necessitadas. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia das mesas. Além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão se empenhou em proclamar o evangelho, ficando marcado a história da igreja. Ele ficou marcado. Depois, se você quiser abrir, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 56. A pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso, tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus e helenistas, esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Os religiosos naquela época, eles ficaram incomodados porque ele pregava o evangelho, arrependimento. Ele pregava, ele falava sobre o pecado. É difícil quem quer saber hoje que você é um pecador, que você muitas vezes está no domínio do pecado. Mas essa mensagem, Estevão, ele não tinha receio de pregar, porque era um homem que sabia do seu chamado, ele entendia qual era o seu verdadeiro chamado. E aqui eu quero perguntar para você, qual é o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida? Se o teu verdadeiro chamado, você já entendeu qual que era, eu quero dizer para você, primeira coisa, se prepara, renúncia. E a renúncia é do seu próprio eu, é do seu próprio ego. É assim. E quando nós olhamos aqui do martírio de Estevão, diz assim: ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia. Esse homem não desistiu, ele não recuou, ele não mudou a pregação dele, ele continuou pregando o evangelho. O que aconteceu com ele? As pessoas riavam os dentes, uma raiva dele. Ele mudou? Não, ele continuou pregando. E cada vez mais as pessoas ficaram furiosas, mas não é porque ele estava atacando, é porque ele estava pregando o evangelho. E a fúria foi tão grande com eles que começaram a apedrejar. Mas espera aí, esse homem estava pregando o evangelho, e como Deus pode realmente permitir que essa injustiça acontecesse com ele? A injustiça do homem, mas aconteceu a justiça de Deus. O céu se abriu. Ele viu o céu se abrir. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Enquanto os homens ali, talvez pensando em apedrejar, pensando que estava acabando com o homem, pelo contrário, estava acontecendo algo sobrenatural de Deus, um agir de Deus naquele lugar. Um homem que estava pronto para renunciar à sua própria vida, mas ele estava fazendo por amor, ele entendeu que era o chamado dele. E o que aconteceu com esse homem? Ele morreu. Interessante que esse homem, o testemunho dele, a sua morte, entendemos que esse homem é um homem que não estava pegado aqui nas coisas dessa vida. Eu acredito que ele sabia que ele era cidadão do céu, que ele estava aqui de passagem. Isso é pouco ministrado, né? Que nós estamos aqui de passagem. Semana passada, a igreja sabe, nós perdemos aqui na terra um amigo fiel, é o pastor Renato. Eu conversei com algumas pessoas, eu falei, acho que eu não sei se foi com o Reinaldo, eu falei, esse homem ele combateu o bom combate, porque é um homem
diante de um diagnóstico que ele estava, ele viajava, aonde ele estava, pronto para poder pregar o evangelho. Ele falava da parte de Deus. Às vezes estava com sofrimento, estava com dor. Esse homem estava pregando o evangelho. Esse homem não estava preocupado, talvez com a dor. Não, ele estava ali pregando o evangelho. Ele sabia, entendia a sua missão. E além de mais, ele conseguiu ser um amigo fiel. Eu falo, eu tenho ele como amigo fiel, sempre pronto a nos servir. Mas chegou, ele entendia que ele estava talvez de passagem nessa terra. Ele partiu com o Senhor. E guarde isso no seu coração. Eu e você, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Estevão, quando estavam apedrejando, o céu se abriu. Quando a injustiça estava acontecendo com a vida dele, ele não foi abrir mão, ele não recuou. Ele continuou servindo ao Senhor, não tendo medo da morte, não querendo buscar diante de Deus a justiça, não. Ele estava descansando em Deus. E no final, o que esse homem diz? Eu acho que essa frase vocês devem ter visto alguém falar. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Capítulo 7, ele diz assim, o verso 54, eu vou ler aqui, até o 60 é interessante. Ao ouvir isto, a pregação dele, com o coração cheio de raiva, e rangiu os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos unânimes e avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, e apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alguém ouviu já essa frase? O que Jesus falou? O Pai? Quando ele está consumado. Verso 60. Então ajoelhando-se gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Quem que falou assim? Pai, não impute esses pecados neles que eles estão fazendo. Espera aí, aqui está um exemplo de alguém que negou-se a si mesmo. Esse aqui estava realmente vivendo o evangelho, porque no momento da injustiça, ele acreditou no evangelho que ele pregava, e ele praticava esse evangelho também, mesmo na injustiça. Então ele fala, perdoa, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Liberou todo mundo. E depois que ele disse isso, morreu. Quem consentia? Saulo estava ali. Eu me preocupo, em partes, não que me tire a paz, com muitas pessoas que podem morrer hoje e não deixar nenhum legado. Eu me preocupo, ou me preocupava, se um dia o Senhor me levasse e minha filha não estivesse realmente servindo ao Senhor, com integridade de coração. Não é estar na igreja, servindo ao Senhor, com uma experiência com Deus, com intimidade com Deus. Eu me preocupava. Hoje ela tem uma intimidade dela com Deus, e eu continuo ali, que eu puder, eu, a pastora, vamos regar. Só que não somente ela, mas nós também. Nós buscamos nossa intimidade com Deus. A pastora também busca a intimidade com Deus. E tem hora que eu estou negando algumas coisas na minha vida. Eu tenho que lutar contra o meu próprio ego. Para quê? Para que eu não ande no meu próprio caminho.
E é uma luta, é uma guerra que eu tenho comigo mesmo, com a minha própria natureza, porque eu sei que o pecado está aqui, ó. E o pecado quer me distanciar de um propósito de Deus. Estevão foi até o final. Agora, alguns até tentam seguir a Cristo sem a prática da renúncia. Negar-se, ignorando a sua exigência. Mas acabam enfrentando um duro processo de humilhação. Existem pessoas que realmente querem cobrar dos outros o Evangelho, mas ela mesma não está vivendo o Evangelho, ela não é o exemplo. Eu não estou falando perfeição. Existem pessoas que pregam para os outros, mas ela não prega para ela mesma. Eu volto a dizer, quando eu ouço a ministração de quem que for aqui nesse altar, alguma palavra, eu me sinto confrontado com o que está dentro de mim. Eu entendo que o apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, tem hora que se não brincar, eu estou fazendo o mal. Porque não existe bem algum dentro de mim. Mas eu escolho o quê? Senhor, eu escolho te servir. Eu escolho fazer o que é correto. Eu escolho fazer aquilo que está na tua palavra, aquilo que é a tua vontade, Senhor. É como algumas pessoas às vezes falam, né? Com o Senhor não tem aquela coisa de passar pano, não, está errado, está errado. O mentiroso, ele é mentiroso. Desculpe falar algo aqui. Tem pessoas que às vezes a vida dela não muda. Por que ela não consegue mudar? Porque ela não entendeu o Evangelho ainda. Que é transformação, é mudança de vida. É mudança. Quando as pessoas às vezes falam, é metanoia, tá, mas isso é dentro de você, mas a partir da onde? A partir da palavra. Não é do conhecimento, do intelecto do homem, não. Não, a partir da palavra. Desculpe falar aqui. Quanto crente, desculpe falar, caloteiro, mal pagador. De onde está vindo isso? Onde a Bíblia ensina isso? Eu digo para você uma coisa, todos nós estamos sujeitos a passar por as nossas dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, estamos no mundo, temos esse sistema. Mas assim que o Senhor nos dá graça, e nós conseguimos honrar os nossos compromissos, é o dever nosso honrar como testemunho, pagar a quem nós estamos devendo. Quantas pessoas vivem uma vida de mentira? Você não precisa disso, eu não preciso disso. Tem pessoas que vivem algo na internet, eu falo para você, é muito legal, é muito bom, sim, mas seja verdadeiro com você mesmo. Negue-se a você mesmo, não minta para você não. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você quer servir ao Senhor, seja uma pessoa transparente diante de Deus. Talvez para o homem está tudo bem, tá, mas e para Deus está tudo bem. Entre na verdade da palavra para que você possa desfrutar deste reino de Deus. O que eu estou falando aqui, sabe o que é? É que muitas vezes as pessoas estão falando algo que elas não estão desfrutando. Muitas pessoas estão pregando do reino de Deus, mas elas não estão desfrutando desse reino de Deus. Elas estão tentando dar um jeitinho, no reino de Deus não tem jeito. Aqui há uma exigência. Existe uma porta para que nós venhamos participar, para que nós venhamos entrar nessa comunhão com Deus. E a primeira coisa, a palavra do Senhor fala que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, confessar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o primeiro passo na minha vida. Agora, como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ter entendimento. Eu gosto aqui de lembrar aqui da Lídia. Eu já repeti aqui, já falei já. Um dia perguntaram para ela se ela tinha entregado a vida dela para Jesus. Ela parou, né? Mas você já foi lá? Não, ainda não. Mas um dia eu vou.
sabe para quem está entregando a vida. Ela deu o passo, quando ela deu o passo, ela tinha convicção do que ela estava fazendo, que era para Ele. Quando houve uma ministração na igreja, chegou um dia, ela falou: quem quer entregar não esperou. Ela já foi lá na frente, entregando a vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Está até hoje. Tem luta? Não, ela não tem mais luta depois que entregou a vida para Jesus, né? Acabou as lutas, né? Acabou as lutas. O problema é que as pessoas, como eu disse, estão tentando seguir a Cristo sem a prática da renúncia, estão entrando num processo de humilhação. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e 7, não precisa abrir. Diz assim, olha a carta de Pedro à igreja: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Para que Deus honre você no tempo certo. Às vezes nós colocamos algumas áreas de Deus na nossa vida e queremos dar tempo para Deus agir. Que ego é esse? Que orgulho é esse? Que exaltação é essa? Dar ordem para Deus o tempo que Ele tem que fazer algo para a minha vida? Espera aí. E as exigências? É você esvaziar, é você entregar a sua própria vida, é você abrir mão. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entregue todas as preocupações. Tudo aquilo que faz, tudo aquilo que tira você da presença de Deus, tudo que rouba o seu devocional com Deus, tudo que rouba você de estar na comunhão com Deus, tudo que rouba você de estar na comunhão com os irmãos, tudo aquilo que tira você muitas vezes da presença de Deus, entrega para Ele, apresenta para Ele. Pois Ele cuida de você. O que quer dizer se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Significa humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O significado dessa frase é reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e submeter-se humildemente à sua vontade. É confiar que Ele tem o controle de todas as coisas e que seu plano é perfeito. Não está acontecendo como você esperava? Se eu for aqui pedir para alguém levantar a mão, se está esperando algo em Deus aqui, eu sei que tem muita gente que vai levantar a mão. Tem uns que vai falar, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 10 anos. Glória a Deus, você está esperando em Deus. Porque é Ele que pode fazer. Existem causas da nossa vida que é só Deus quem pode fazer. Não adianta você querer agir, não adianta você querer dar jeitinho. Até mesmo nos nossos filhos, tem situação em que somente Deus vai fazer no tempo certo, na hora certa. Não somos nós. Ah, mas é meu filho. Não, Deus entregou para eu cuidar. E na hora que Ele quiser levar, Ele leva. Você vai chorar, pode chorar. Você vai se levantar contra Deus, pode se levantar contra Ele. Ele já te conhece a sua natureza, Ele conhece a natureza do homem. Mas o propósito dele não vai mudar. Evangelho de Mateus capítulo 21. Você quer abrir? Pode abrir. Evangelho segundo Mateus capítulo 21. Aqui fala de uma parábola dos maus lavradores. E uma das coisas que nós precisamos ter consciência, que tudo nós iremos um dia prestar conta diante de Deus, do que nós fazemos e que deixamos de fazer. Todos nós. Se eu tenho um chamado, eu entendo esse chamado. Primeiro eu sei que tem uma exigência. Como pastor, eu sei a exigência que tem e passo pelo processo. Eu não reclamo. É o processo. Ah, o pastor vai ser abandonado. Com certeza. Ah, o pastor vai ser maltratado. Com certeza que se o pastor dos pastores passou por humilhação, ele foi humilhado, eles maltrataram ele,
Porque eu sou diferente, um pecador, um homem. Ele sendo perfeito, ele passou por tudo isso, imagine eu. Com certeza. Eu vou chorar por causa disso? Não. Eu entendo que faz parte do processo. A única coisa, como homem que sou, ser humano, eu vou fazer uma análise. Se o que eu estou fazendo realmente está dentro daquilo que Deus quer, ou é o meu eu? Como eu disse que uma vez, dentro de uma ministração, eu dobrei o meu joelho, ninguém sabia nada, eu orava a minha oração assim: Senhor, agora eu posso. Eu sou o presidente de um ministério, me livra de mim mesmo, Senhor. Eu tinha uma guerra comigo, Senhor, me livra de mim mesmo, porque aqui é uma responsabilidade, é a tua igreja, me livra de mim mesmo. E eu chorava. As pessoas vinham assim na igreja, às vezes começaram a vir na frente, do meu lado, chorar, só que elas não sabiam porque eu estava chorando. A minha maior guerra era comigo mesmo. E que nunca nós paramos a pensar sobre isso. Ontem até mesmo eu estava conversando com um casal rapidinho. Falei para eles: tome cuidado, porque a nossa vida nós somos assim. Enquanto nós não temos condições financeiras, nós vamos buscar em Deus. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar. Deus é fogo puro. O Senhor, não dependemos de Deus. Deus só dá uma pequena porção assim, ó. Já levantamos a cabeça, agora eu posso. Você está com um exemplo? Eu não tenho condições de comprar essa água. Eu vou orar a Deus, para que o Senhor me dê condições de eu comprar água. E Deus me dá condições de comprar a água, e eu me alegro, eu compro essa água. Só que Deus me deu mais condições de comprar uma água. Hoje eu posso brincar, eu posso comprar um caminhão de água. Então peraí, para não faltar água, eu vou comprar um caminhão de água. Mas peraí, você não pediu, orou para Deus para comprar uma água? Porque quem te deu autorização para você comprar um caminhão de água? Aí que entra o ego do homem. Agora ele pode. E muitas vezes na nossa vida financeira é assim: enquanto nós não podemos, nós oramos a Deus, fazemos voto para Deus, e quando nós podemos, sabe o que nós fazemos? Abandonamos e começamos a seguir nosso próprio caminho. Eu posso fazer, para que eu vou pedir para Deus? E eu começo a fazer do meu jeito. Mas ainda assim, o amor e a misericórdia de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade que muitas vezes nós paramos de pensar. Quando você chega num culto, e eu falo para você como um culto talvez chato como esse aqui, que você tem que ouvir coisas que talvez que não te agrada, mas mesmo assim é o amor do Senhor para a sua vida e com a minha vida. E eu pego esse texto aqui, Mateus 21, vou só ler o 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Todo o que cair sobre esta pedra vai quebrar. Então quer dizer, espera aí, quem que é a pedra? Jesus, pedra angular, a principal. E quer dizer, o que está dizendo? Todo aquele que se humilhar, Deus vai tratar, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar, Deus vai tratar. Tem muitas coisas que vai chocar a sua vida, mas Deus vai tratar, vai ficar em pedaços, mas Deus vai tratar. É o primeiro quebrantamento. Fala a pessoa que está ao lado, fala: primeiro quebrantamento é quando você se humilha aos pés do Senhor. É quando você começa aquela guerra, aquela luta. Não, Senhor, mas eu quero fazer isso, mas o Senhor está dizendo para fazer isso. Mas Senhor, eu quero fazer isso, mas não, Senhor, também eu quero fazer isso. Mas o meu eu, não, Senhor, a tua palavra está vamos fazer isso. Espera aí, para. Eu vou fazer o que o Senhor está falando. Eu estou me quebrando. Estou me quebrantando para aquilo que é de Deus. Isso é você permitir que Deus molde a sua vida. Agora o segundo, ele diz o seguinte: verso 44, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem
ela cair, ficará reduzida ao pó. Segundo quebrantamento. Arrependimento sem quebrantamento é quando Deus começa a agir. Você imagina pó. Pó. Eu vou dizer algo aqui, eu estava conversando antes, algo que marca muito a vida de Jonas, né? Jonas foi lá, pagou o preço, para ir para um barco, que ele tinha condições. Por isso que aqui às vezes a gente fala que tem dificuldade. Não, aqui não. Você quer ser membro da igreja? Não, não. Mas tem um processo. Tem um preço. Você vai ficar aqui nessa igreja? Você tem um preço. Tem um preço. E o preço não é dinheiro, não. O preço é renúncia. É sua vida entregue para Deus. No seu tempo aí você vai entregando, mas Deus vai falar. Ah, mas eu quero sair. Você está na liberdade. Deus abençoe a sua vida. Agora dizer para você, não quer dizer que Deus não vai tratar com você. Talvez aqui você tenha a oportunidade de cair sobre a pedra. Talvez você andar no seu caminho, a pedra vai começar a andar atrás de você. O que aconteceu com Jonas? Jonas pegou o barco, pagou um preço no barco que deixaram entrar naquele barco, quase afogou todo mundo, quase todo mundo perdeu as coisas. Deus falou que ela é para Nínive, ele não queria ir para Nínive, ele queria ir para outro lugar. Aonde Jonas acordou, gente? Hã? Fala mais alto. Aonde Jonas acordou? No peixe, mas depois, não era para ele ter ido para Nínive? Ele mudou, não foi? Mas no final, onde ele se encontrou? Em Nínive. A pedra caiu sobre ele. Deus usou o que for necessário para colocar ele num prumo, no centro da vontade dele. E isso que eu quero trazer para mim e para você. Deus não vai mudar aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Nem que for necessário Ele te quebrar, nem que for necessário te colocar você no pó. Mas Ele não vai permitir que você se perca. Algumas pessoas às vezes olhavam assim e falavam assim: poxa, mas fulano de tal vai perder alguma coisa dessa vida. Perca, mas não perca a salvação. Finalize, queria chamar já os levitas. É doloroso quando nós queremos lutar contra a pedra que está sobre nós. A Bíblia fala sobre quando a mão do Senhor pesa sobre as nossas vidas. Quando aquele que quer relutar contra a vontade dele, eu quero dizer para você nessa noite: não relute. Negue-se a você mesmo, não relute. Você ouviu uma mensagem, ouviu uma palavra, abre o seu coração, quebranta, chora, não fica questionando, mas eu penso assim, tá? Porque senão daqui a pouco a pedra vai começar a andar atrás de você, e aonde você estiver ela vai te encontrar. Você pode fugir lá para os Estados Unidos, você pode fugir para outro país, a pedra vai te encontrar naquele lugar, e vai falar com você, ou talvez ele nem fale, ele já vai agir. Talvez ele já vai agir. Mas Senhor, eu queria agora, Senhor, eu quero viver este sobrenatural do Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Vou fazer um milagre. Você não quis renunciar. O tempo acabou. O tempo acabou. Eu quero dizer aqui nessa noite: se arrependa. Ou melhor, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos reconhecer o que Deus tem preparado para nós. Vamos aceitar o processo de Deus na nossa vida. Ainda que doa, não é fácil. Eu sei como que é, gente, não é fácil. Mas olha, esmurre a sua carne, esmurre o seu próprio eu. Sabe, não abre mão, não abra mão do seu ego, do seu eu. Mas se entregue para Jesus e fala assim: Senhor, faça como tu queres.
Às vezes Deus vai usar alguém para poder tratar com o seu coração. Deixa Deus tratar o seu coração, não lute contra a pessoa não, fale com Deus e com você mesmo. Esses dias conversando com uma mãe passando uma luta tremenda com o filho dela. E no caso dela, eu falei assim: será que Deus não quer que você fique no silêncio? Porque ela prega para o filho, ela manda livro para o filho, ela manda mensagem para o filho, ela está orando para o filho, e ela carrega uma culpa, porque o filho dela está numa situação, e assim ela começa. Eu falei para ela: será que Deus não quer que você tenha fé e descanse? Eu sei que não é fácil o que eu estou dizendo para você. Falei, talvez Deus está. Aí eu falei assim: será? Pensa comigo. Se Deus quiser mudar a vida do teu filho hoje, ele vai conseguir resistir? Primeiro que ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra. Ele sabe quem é Deus. Ah, mas ele está fazendo. Então, mas ele está tendo uma escolha. Você parou para pensar que às vezes Deus quer usar a vida do teu filho para tratar o seu coração? Será que às vezes você não pode observar que às vezes essa situação financeira que você está passando na sua vida, Deus está travando para te ensinar alguma coisa? Será que essa situação que você está passando na sua vida, Deus está tratando com você? Porque eu já vi pessoas, muitas vezes, elas estão desesperadas para poder, na questão financeira, entregar o dízimo. É bíblico, é bíblico. E eu já vi pessoas entregar o dízimo, achando que a vida dela financeira vai mudar, e não muda. Porque Deus está querendo que ela volte e reconheça Ele como Senhor e Salvador na vida dela. Deus não quer dinheiro. Deus não quer dinheiro. Você é simplesmente um participante. Você, quando você dizima, você oferta, você está sendo abençoado por Deus. Vai mudar a tua história? Biblicamente está escrito. Mas eu quero dizer para você, se Deus está tratando o seu orgulho, você pode ter certeza, você pode dizimar o quanto de idade que for, mas Deus vai continuar usando situações para tratar o seu orgulho. Finalizando essa última parte desse texto, para nós irmos. Toma a sua cruz e siga-me. O significado de tomar a sua cruz, siga-me, é renunciar aos próprios desejos, vontades em prol da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já parou para pensar? Eu vou dizer algo para vocês. Geralmente, nós pegamos às vezes no meio do ano, pegamos alguns dias só, para poder dar um descanso. Bispo, tem que tirar a férias de 30 dias. Eu já tentei tirar 10 dias. Chegou um momento, paramos assim e falou: pra quê? Vamos voltar. Eu estou cansado de ficar parado. Isso somos nós, tá? Minha casa. Mas quando nós vamos viajar, nós oramos: Senhor, é esse lugar? Esse tempo? Nós queremos isso. É o momento? Tomar a cruz é renunciar aos próprios desejos, vontades em prol da vontade de Deus. É assumir a responsabilidade de seguir o ensinamento de Jesus Cristo, viver de acordo com os princípios do Evangelho. Compromisso e entrega total a Deus. Significa estar disposto a entregar dificuldades, sacrifícios e perseguições por amor a Cristo. É ir em busca de uma relação íntima com Deus através da oração, leitura bíblica, participação sim na comunhão com os irmãos, é você congregar. Além disso, é importante você buscar viver de acordo com o ensinamento de Jesus, amando ao próximo, perdoando, sendo compassivo, praticando a justiça. É isso.
Tomar a sua cruz é você não parar de continuar a sua vida com Cristo e servindo ao seu próximo, e servindo aos seus irmãos. Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 9. Queria chamar já os obreiros que vão distribuir a ceia. Você quer abrir aí, para nós finalizarmos? Livro de Hebreus. Capítulo 5. Aqui ele fala que Jesus é o sumo sacerdote, o eterno. Eu vou ler a partir do 4 ao 14 até aqui o final, para você poder entender e nós finalizarmos aqui. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximamo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Capítulo 5, verso 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo como de si mesmo. Em ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar o sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Através do sofrimento, Jesus Cristo também obedeceu. Por que eu não tenho que obedecer a Ele? Da onde se tirou isso? Da onde que eu desprezo as exigências deles e vou dizer assim: olha, existe a bênção de Deus sobre a minha casa, vou profetizar. Você pode profetizar. Você pode crer nesse sumo sacerdote, que ele sabe da minha e da sua fraqueza. Mas precisamos reconhecer os nossos erros, nossas falhas, e nos arrependermos, e lutarmos contra tudo e toda situação que queira nos afastar desse verdadeiro propósito de viver uma vida com Cristo. Ainda que eu não tenha aquilo que eu desejo nessa terra, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Feche seus olhos, por favor. Tome a decisão certa e renuncie àquilo que está te deixando longe do Senhor. A renúncia é o caminho mais seguro para manter-se em paz com Deus. Senhor, nós te damos graça. Obrigado por este privilégio que nós temos, Deus. Obrigado porque nós podemos ainda falar do teu amor, da tua graça. Obrigado porque ainda nós podemos realmente nos lançar sobre essa pedra. Não é a pedra que está sendo lançada sobre nós e para nos deixarmos ao pó, não. Mas é o Senhor agindo em nossas vidas.
Senhor nos dando a oportunidade para nos arrependermos. Por isso nós abrimos o nosso coração aqui. Não, Senhor, as nossas vestes, mas o nosso interior, e colocamos a Tua presença. Pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua ajuda, para que nós possamos seguir a nossa missão, mesmo no sofrimento, mesmo não tendo aquilo que nós mais desejamos na nossa vida aqui nessa terra. Mas nós temos a maior coisa, a maior porção da nossa vida é Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Nós consagramos a Ti, nessa noite. Senhor, este pão, este cálice, nós consagramos ao Senhor. Nessa noite nós declaramos aqui, a Tua palavra realmente ela nos diz. Ele diz que vai receber a vida dele, a presença dele, porque nós estamos reconhecendo o seu sacrifício na cruz do Calvário, que nós não somos merecedores, mas é o amor, a graça infinita do Senhor para com as nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, e nos ajude, Senhor, para que nós possamos atingir esse objetivo ao qual o Senhor tem para nós. Consagramos nessa noite, e que possamos receber a vida do Senhor dentro de nós, e possamos levar vida para todos aqueles que fazem parte da nossa vida, que irão fazer parte, aqueles que o Senhor permitir que vai estar no nosso caminho, que o abrir dos nossos lábios vão receber a vida de Deus, porque essa vida estará dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Com seus olhos fechados, consagre o seu coração agora ao Senhor. Faça a tua oração mediante essa mensagem de hoje, sem constrangimento. É você e Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Então aproveite, quebrante-se, se lance nessa noite.
nossa comunhão. Eu gostaria que você pegasse esse cálice, se você trocasse com o seu irmão, para nós estamos em comunhão. Se você talvez não estiver em comunhão, se conserte, peça perdão, me perdoa. Se existe alguma situação que tem algo que tem barrado você com uma pessoa, fala para o seu irmão, me perdoa, me perdoa, e peça para ele assim, fala, me ajuda, eu estou no processo do aperfeiçoamento do Pai, eu estou no processo, eu estou nas mãos do oleiro, e Ele está fazendo como Ele quer. Como diz no texto, acaso o barro pode dizer para o loureiro, me faça assim? Não, eu estou no processo. Você está no processo? Chora, geme, mas permanece fiel ao seu Deus. Aleluia. Abre o seu cálice agora. Aleluia. Agradeça ao Senhor, porque um dia Ele fez isso por mim e por você. Eu não sabia que eu ia precisar disso, mas Ele preparou. Este pão que simboliza ali o seu corpo, que foi aí humilhado. Tudo que Ele fez, os caminhos que Ele fez, foi por amor que Ele fez ao Pai, a mim e a você, e a todos quantos aqueles que acreditarem nele. Então que nessa noite você vive esse poder sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Você trocou com o seu irmão? Fique em espírito. Fique em espírito. Faça a tua oração aí no seu íntimo. Deixa Deus te visitar aí. Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa. Talvez a tua esposa não saiba, mas Ele sabe. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe. Aleluia. Senhor, nós te damos graças. Como não te agradecer por este momento tão especial nas nossas vidas? Por isso nós consagramos aqui, Senhor, a nossa vida. Consagramos nossos lábios. Tua palavra diz que uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. Senhor, se existe, Senhor, ainda situações, amarguras, que muitas vezes nós pronunciamos, Deus, cura. Cura, cura, toca, assim como Isaías, o Senhor tocou, toca, porque nós desejamos viver, Senhor, as Tuas promessas, viver as bênçãos do Senhor, ver se cumprindo não somente na nossa vida, mas na Tua igreja, Senhor, na igreja de um modo geral, Senhor, nós desejamos ver, Senhor, toca nos corações, quebranta os corações, Deus, mas aqueles a qual a pedra já reduziu ao pó, sabemos que é a Tua misericórdia, Senhor, que no tempo oportuno o Senhor levantará, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh Espírito Santo, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é que meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos em comunhão.
Não lance fora, Senhor. Não lance fora da tua presença, Deus, não. Que o teu Espírito Santo continue agindo nos corações, tratando, confirmando a tua promessa, Senhor. Deus, quantas pessoas atribuladas na vida, Senhor, sem a tua paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, Pai. Aleluia. Pegue este cálice agora. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. É Ele, não é você, não é eu, é Ele. Porque todas as vezes que comerem este pão, beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice, o Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, que cada um examine a si mesmo, que cada um faça seu exame, examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Tomamos todos. O Senhor te abençoe. Que o Senhor fortaleça a tua alma, o teu coração. Que a fé seja acrescentada na sua vida. Que jamais você se sinta desamparado. Mas se lance na pedra. Se lance. E para finalizar, queria chamar aqui o Diego. Para nós finalizarmos. E você que no final você trouxe o teu dízimo, você quer depositar, consagrar o teu dízimo, a tua oferta no altar do Senhor, você pode também fazer o Pix. E Provérbios 3, 9 e 10: honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e toda a tua renda, e assim encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Eu acredito, eu creio nessa palavra, eu tenho vivido essa promessa de Deus. No final do culto você pode depois entregar aqui, depois se quiser fazer o depósito, você faz o depósito, fica na liberdade. Amém? E antes de nós finalizarmos aqui, queremos aqui nessa noite receber esse jovem, o jovem Diego, e receber ele como membro da igreja nessa noite. Amém. Glória a Deus. E aí, Diego, tudo bem? Tudo certo. Quer falar alguma coisa para a igreja? Eu posso? Rapaz, pesado nesse microfone aqui. Há um ano eu nem sabia o que seria igreja para minha vida. E olha onde eu tô hoje. O sentido de coragem para mim mesmo com medo, a gente acaba enfrentando ele, seguindo em frente, seguir a Deus. E hoje eu sigo na rocha eterna. Obrigado. Glória a Deus. Para ele, seja bem-vindo a essa família. E como foi lá no retiro? Rapidinho, já estamos terminando. Como foi o retiro? Nossa, eu chorei muito, mais na minha vida inteira. Todo mundo aqui está de prova. E foi transformador. Eu nunca me senti tão com Deus. Nunca me senti tão bem, tão vivo. Foi único. Nunca me senti
que com essas pessoas eu estaria em casa, estaria transformado. Obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo Diego. Senhor, nós como igreja cumprimos aqui a Tua palavra. Foi pregado o Evangelho para ele, Senhor, dentro de um ônibus. O Senhor encontrou, o Senhor marcou esse encontro com ele, Deus. O Senhor tinha um propósito na vida dele, foi dentro de um ônibus. E ele aceitou, Senhor, o convite de estar na Tua casa, e hoje ele tem essa transformação, porque o Senhor está se revelando, o Senhor está se manifestando a ele. E Senhor, e nós como igreja aqui nessa noite, nós acolhemos, nós recebemos a vida, Senhor, do Diego aqui nessa noite, com o propósito de ajudá-lo, Senhor, de ser bênção na vida dele, na família dele, Pai, para que eles possam mais ainda crescer na graça, no conhecimento, para que eles possam, Senhor, estar, Senhor amado, mais e mais ainda, uma vida dedicada ao Senhor, ó Deus, direcionando ele dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para a vida dele, Senhor. Deus, nós como igreja recebemos e nós colocamos ele debaixo da cobertura espiritual desta igreja, das orações da igreja, Pai, e sabemos que aquilo que ele tem como sonho, aquilo que ele tem como objetivo na vida dele, Pai, aquilo que ele tem, Senhor, colocado diante do Senhor como desejo no coração dele, o Senhor pode realizar. Por isso nessa noite, Diego, nós te recebemos e nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, a sua família, e declaramos aqui a bênção da família sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja recebido aqui nesta casa, nessa igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Fala assim: vai ser um mês de bênção. Vai ser um mês de bênção. Vai ser um mês de bênção. Ah, mas tem luta. Tem, Senhor. Se não tiver as lutas, como que eu vou viver esse poder sobrenatural do Senhor? O importante é que o Senhor Jesus, Ele está no barco. Ele está no barco. Então é isso aí. Então é só você ir em frente. É só você fazer a tua oração. É só você clamar ao Senhor, que Ele vai te responder. Mas não esqueça de se lançar sobre a pedra. Não espera a pedra correr atrás de você e te reduzir ao pó. Amém? Oh Jesus, como dói, né? Como dói, né? Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e ainda o Senhor fará nessa igreja, através dessa igreja, nesta cidade, aonde o Senhor vai enviar este povo. Eu não sei, Tu sabes, Deus, mas de uma coisa eu sei, que a Tua palavra, a Tua mensagem está sendo pregada neste lugar. Que a bênção do Senhor possa estar aqui sobre cada um possa sair daqui nessa noite, Pai, com o seu coração, Senhor, na Tua presença, Deus, com essa mensagem no coração, e vão permanecer, Senhor, fiel ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe este mês, que nada venha faltar, Senhor, no trabalho dos Teus filhos, onde colocarem as mãos, venham prosperar, que a bênção, Senhor amado, esteja sobre cada lar, que não, toda a enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu declaro nessa noite a cura, Senhor, a cura, e sobre este corpo de obreiros desta igreja, eu declaro aqui que toda palavra, eu declaro que toda sentença do maligno, Pai, toda palavra contrária, Senhor amado, está quebrada no nome de Jesus, porque nós estamos debaixo da palavra de obediência, estamos cumprindo o chamado do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas estamos num aperfeiçoamento. Portanto, Satanás, você não tem reivindicação nenhuma sobre este corpo, sobre esta igreja, porque esta igreja, nós estamos dentro da palavra do Senhor. Por isso nós seguimos em paz, seguindo no tempo do Senhor, acreditando no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Estende as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Vai na paz do Senhor.